O regime do Irã transformou a rede de tráfico sexual de Jeffrey Epstein na sua mais nova arma de guerra psicológica contra os Estados Unidos. Enquanto o risco de um conflito militar direto no Oriente Médio atinge o ponto de ebulição, a liderança de Teherã não está apenas movendo tropas. Eles estão injetando teorias da conspiração diretamente nos feeds dos americanos. A acusação oficial do governo iraniano é esta: os sobreviventes da rede de Epstein estão arquitetando um novo 11 de setembro para colocar a culpa no Irã. Isso não é um boato de internet. Isso não veio de um bot anônimo. A declaração foi publicada no X pelo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, Ali Larijani, o homem que senta na mesa das decisões de guerra do Ayatollah. Larijani publicou em inglês: ouvi dizer que os membros restantes da rede de Epstein criaram uma conspiração para criar um incidente semelhante ao 11 de setembro e culpar o Irã por isso. O Irã se opõe a esses esquemas terroristas e não tem guerra com o povo americano. O regime iraniano uniu mísseis balísticos a escândalos do Ocidente. E o alvo dessa operação não é o Oriente Médio, é a sua tela. Para entender o nível de cinismo dessa operação, olhe para os dados. A organização NetBlocks confirmou: o Irã está em seu 17º dia consecutivo de apagão total de internet. O regime cortou os cabos, bloqueou o acesso a plataformas de redes sociais para os próprios cidadãos. A população local está no escuro absoluto, silenciada pela censura estatal. Mas os líderes iranianos continuam online, e eles não estão escrevendo em Farsi. Larijani e as contas oficiais ligadas ao Estado publicam em inglês claro, direto e perfeitamente desenhado para o algoritmo ocidental. O povo iraniano não é o receptor dessa mensagem. Vocês são. A escalada verbal foi direta ao topo do Pentágono. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pat Exet, fez uma publicação no X. Ali Larijani usou sua conta oficial para responder. Sem meias palavras, o secretário de Segurança do Irã disparou: Senhor Exet, nossos líderes estiveram, e ainda estão, entre o povo. Mas e os seus líderes? Na ilha de Epstein. Isso é uma tática de fragmentação social calculada ao milímetro. A inteligência de Israel e dos Estados Unidos já identificou a manobra. O jornalista do Washington Post, Will Oremus, e o tenente-coronel da reserva da inteligência israelense, David Simantov, mapearam o objetivo. Simantov é pesquisador sênior do Instituto de Estudos de Segurança Nacional e vice-chefe de metodologia de inteligência. O diagnóstico dele é implacável: o Irã quer ver os americanos brigando entre si. Eles querem injetar gasolina na polarização interna dos Estados Unidos para corroer, por dentro, qualquer apoio da população civil às operações militares conjuntas entre americanos e israelenses. A linha que separa o governo oficial do Irã e as fazendas de trolls desapareceu. Monitorando a campanha de desinformação de Teherã, a inteligência confirmou que não existe mais diferença entre o conteúdo publicado por altos diplomatas iranianos e as contas falsas operadas pelo regime. A mensagem é uma só. O jornal britânico The Telegraph interceptou o próximo passo da campanha visual do Irã. A imprensa estatal iraniana e as contas controladas pelo regime começaram a viralizar uma imagem fortemente manipulada: um míssil balístico iraniano. Pintado na fuselagem da arma, em Farsi, estava a frase: em memória das vítimas da ilha de Epstein. Brett Schaffer, diretor de política e pesquisa do Instituto para Diálogo Estratégico em Washington, resumiu a armadilha do algoritmo. Há muito conteúdo relacionado ao Epstein sendo empurrado para atrair a atenção. Você vem pelo conteúdo do Epstein, e você fica pela propaganda. É a isca perfeita. O regime islâmico sabe exatamente onde bater. Eles estão se conectando deliberadamente com teóricos da conspiração no Ocidente e com cidadãos que exigem punição para os nomes envolvidos nos arquivos de Epstein. A controvérsia real nos Estados Unidos. O atraso na liberação dos documentos. A exigência de responsabilização da elite política. O Irã sabe que isso gera uma raiva profunda no eleitorado ocidental. Eles estão sequestrando essa raiva e redirecionando a fúria contra Israel e o próprio Pentágono. A hipocrisia dessa operação desafia a realidade. Omer Yair, pesquisador da Universidade Heyshan, aponta o tamanho da distorção que o Irã tenta vender ao mundo. A mais nova campanha online de Teherã quer pintar o Estado de Israel e os americanos como os atores imorais da geopolítica global. O núcleo de tudo que é mal. O regime iraniano exige indignação moral pelas vítimas de tráfico sexual no Ocidente. O mesmo regime iraniano que mantém a idade mínima para casamento legal em 13 anos de idade, uma das mais baixas do planeta. O mesmo regime que acumula relatórios internacionais sobre violência sexual sistemática infligida contra mulheres presas sob custódia do Estado. O mesmo regime que impõe leis severas de modéstia, restringindo as roupas, o movimento e a liberdade básica de qualquer mulher
quer dentro de suas fronteiras, enquanto corta a internet de quem ousa protestar. Ainda assim, eles tomaram para si o caso de Epstein, apresentando Israel como a má influência no mundo. E Yair avisa, o objetivo final é sufocar a Casa Branca. Criando essa pressão contínua, inflamando a desconfiança interna, Teherã aposta que a demanda pública nos Estados Unidos para cortar laços com as operações em Israel se torne insuportável. A guerra da informação é o que vai decidir quem ganha esse conflito. Os dois lados podem continuar disparando mísseis, podem continuar elegendo novos governantes, podem continuar conduzindo assassinatos seletivos de comandantes inimigos. O campo de batalha físico não importa mais do que a guerra nos servidores. A previsão da inteligência é letal. As redes sociais serão um fator decisivo para determinar o momento exato em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai puxar o freio do conflito. O Irã não precisa derrotar os militares americanos no Oriente Médio. Eles só precisam fazer com que os americanos derrotem a si mesmos nos comentários de uma rede social. O apagão no Irã continua. As postagens no X também. Se inscreva agora para acompanhar a resposta do Pentágono e os desdobramentos dessa guerra psicológica amanhã.